tinha 12 anos, minha mãe acabara de confiar o suficiente em mim para me deixar sozinho em casa. Isso deve ter sido quando eu tinha 12 anos. Ruas silenciosas, quintais espaçosos, vizinhos amigáveis e uma charmosinha vila com várias lojas e restaurantes. Realmente não era um lugar onde era preciso olhar por cima do ombro à noite se você estivesse andando sozinho ou algo assim. Era um lugar seguro, o que também era uma das razões pelas quais meus pais confiavam em me deixar sozinho. Em casa tão jovem, eu ainda moro com meus pais até hoje, na mesma casa. Na noite em questão, era fim de semana, e meus pais me deixaram sozinho em casa durante a noite. Quando éramos bem pequenos, meus avós cuidavam de mim e da minha irmã mais velha. Mas como minha irmã não estava em casa, naquele dia eu já tinha idade suficiente para ficar sozinho. Meus pais decidiram confiar em mim. Meus pais tiveram filhos jovens, então sempre foram mais ativos, saindo com frequência nos finais de semana com os amigos. Eles me deixaram um dinheiro para pedir pizza no jantar. Era uma noite ideal para um garoto de 12 ou 13 anos. Casa só para mim, videogames a noite toda e pizza para o jantar. Eu era obcecado por jogos do James Bond naquela época e estava jogando um chamado Nightfire no meu PS2 em minha terceira jogada. Quando terminei o jogo, pedi a pizza. Havia uma pizzaria próxima chamada Giannis, que já fechou faz anos, mas era uma das favoritas da minha família. Pedi uma pizza inteira. Com 12 anos eu comia facilmente 3 fatias sozinho. Minha mãe me disse para embrulhar as sobras em papel alumínio e guardar na geladeira. Troquei de jogo enquanto esperava a pizza. Quando a campainha tocou, desci rápido com a nota de R$20 que meus pais deixaram e uma gorjeta de R$4 que era boa para a época, considerando que a pizzaria ficava a 3 quarteirões. Entregador era um cara de uns 30 anos, com uma barba longa e meio suja, usando óculos e um boné de caminhoneiro preto. Dei o dinheiro e pedi o troco específico. Enquanto ele passava o troco, olhou para mim e depois para dentro de casa e perguntou: "Você está sozinho aí?" Foi uma pergunta estranha e assustadora. Aprendi com meus pais a desconfiar de estranhos. Respondi que meus pais estavam a caminho de casa. Uma resposta boba depois que penso bem. Eu poderia ter simplesmente dito não, mas ele perguntou por que não havia carro na garagem e por que era estranho uma criança atender a porta para pegar a pizza. Depois que ele me entregou o troco, fechei a porta. Comi minhas 3 fatias na cozinha, guardei o restante na geladeira e voltei para o quarto para jogar outro jogo do James Bond, o Agent Under Fire, que eu gostava menos, mas ainda assim era legal. Horas se passaram e, por volta das 23 horas, a campainha tocou de novo. Achei que fossem meus pais, então corri para a porta e chamei mãe e pai. Mas do outro lado, uma voz desconhecida respondeu: "Oi, eu preciso de ajuda, só quero usar o telefone." Perguntei quem era. Ele repetiu que só precisava usar o telefone. Eu tinha medo e não quis olhar pela janela. Subi as escadas e ignorei o pedido, porque sabia que abrir para um estranho seria muito perigoso. Quando estava subindo as escadas, que ficam na frente da porta, ele bateu com força e pediu: "Espere, por favor. Eu preciso de ajuda." Quis dizer que ele me tinha visto pela porta de vidro. Virei e consegui ver o contorno da cabeça do homem. Mesmo com pouca luz, ele estava me olhando. Corri para o quarto dos meus pais, que tinha o único telefone no andar de cima, e liguei para o celular da minha mãe. Ela atendeu, provavelmente um pouco alcoolizada, mas meu relato instantaneamente a deixou sóbria e preocupada. Ela me fez perguntas, querendo saber se eu tinha respondido o estranho, e disse a verdade que sim. Achei que o entregador da pizza poderia ter sido a pessoa que avisou que eu estava sozinho. Enquanto falávamos, a campainha tocou 2 vezes mais. Eu estava em pânico porque o homem não queria ir embora. Minha mãe mandou eu trancar a porta do quarto, ficar quieto e que chamaria a polícia. Ela me manteve na linha enquanto eles ligavam para a polícia usando o telefone do meu pai. Naquela noite de verão, com as janelas abertas na minha casa, ouvi o portão do quintal abrir silenciosamente. Avisei minha mãe, que mandou ficar quieto e esperar a polícia. Comecei a me acalmar um pouco, até ouvir passos dentro de casa. Sussurrei para minha mãe e ouvia gritar para a polícia que o homem tinha entrado. Ela me mandou me esconder debaixo da cama e não fazer barulho. Para mim, com 12 anos, aquele era o momento mais horrível da minha vida. Tudo que me protegia era o portinha com uma tranca do quarto.
dos meus pais, ouvi o invasor subir as escadas e caminhar pelo corredor. Achar a porta do quarto trancada, tentar abrir, bater algumas vezes, mas não falar nada. Depois ele voltou para o andar de baixo e desapareceu na casa. Não chorei nem falei nada no telefone. Estava muito assustado. Finalmente ouvi que a polícia havia chegado, mas eles não precisaram arrombar a porta, porque o invasor tinha deixado a porta dos fundos aberta e uma janela escancarada, que foi por onde ele entrou. Contei tudo para a polícia, incluindo minha suspeita sobre o entregador da pizza. Meus pais ouviram tudo por telefone e estavam indo para casa. Quando meus pais chegaram, só 2 policiais ainda estavam lá. Eles ordenaram uma investigação. Na noite seguinte, fomos até a pizzaria pedir para eu identificar o entregador, mas ele não apareceu. O gerente disse que não poderia ter sido o entregador Phil, que estava fora, e pediu para sairmos. Meus pais reclamaram bastante e disseram que nunca mais dariam dinheiro para a pizzaria. Ficamos no carro esperando por quase 1 hora, e sem vê-lo voltar, fomos embora. Meus pais acharam que o gerente deve ter avisado o funcionário, por isso ele não voltou. Eles tentaram contactar advogados, mas sem provas sólidas ninguém quis assumir o caso. Nunca mais voltamos naquela pizzaria e levou um bom tempo, até que meus pais se sentissem seguros para me deixar sozinho em casa novamente. No fim, acredito que foi o entregador da pizza, ou alguém ligado a ele, pois quem mais saberia que eu estava sozinho em casa?